Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então dar continuidade a grandezas escalares e vetoriais com foco hoje na propriedade dos vetores, beleza? O que é que acontece aqui? A propriedade dos vetores nós temos algumas propriedades aí a ser comentado. Assim como nos demais cálculos matemáticos, os vetores também têm suas particularidades, suas propriedades a serem seguidas. Abaixo nós vamos determinar algumas que vai facilitar aí no aprendizado, beleza? Mas basicamente aqui nas propriedades dos vetores temos três propriedades básicas aí, três propriedades que definirão os conceitos de vetores, certo? Vamos então falar sobre a primeira propriedade, que é a igualdade de dois vetores, certo? O que é que acontece? Igualdade de dois vetores é quando dois vetores, vamos considerar aqui o vetor A e vetor B, são definidos como iguais. O que é que ele precisa ter para ser igual? Quais as características? Para isso, é necessário ter a mesma unidade, o mesmo sentido e o mesmo módulo e direção. Todos eles têm que ser igual, certo? Como assim, Emanuel? Vamos lá. Nós temos aqui um vetor A e um vetor B. Eu diferenciei até as cores para que a gente observe bem. Se nós observarmos o vetor A e o vetor B, se nós traçarmos aqui, vamos supor que nós traçamos uma reta aqui, ó, no eixo X e uma reta também aqui, ó, galera, no eixo X, supondo, né, que esteja todas as duas alinhadas, nós conseguimos observar, ó, que o ângulo formado entre eles são iguais, o tamanho dos dois são iguais, certo? Então, consequentemente, esse vetor aqui, A e o vetor B, são iguais, certo? Por quê? Porque tem todos os parâmetros idênticos. Então, para isso, a gente se relaciona que vetor A é igual ao vetor B. A segunda propriedade é vetores simétricos. O que é que quer dizer? Dois vetores eles são considerados simétricos quando possuem o mesmo módulo, a mesma direção, porém sentidos opostos, certo? Sentidos diferentes. Como assim? Vamos representar aqui e mostrar o vetor A e vetor B. Ó, nós temos o vetor A. Vamos traçar aquela mesma reta, né, que a gente utilizamos. Aquele trace... Vou passar aqui um tracejado. Passando aqui um tracejado aqui e um tracejado aqui, ó. Nós observarmos, nós temos o mesmo módulo, tamanho do vetor igual, certo? A mesma direção, pois o ângulo formado entre eles são o mesmo, porém os sentidos dos dois são opostos. Enquanto a seta aponta para cima, a seta para B aponta para baixo. Então eles têm sentidos opostos. A e B são diferentes, porém o vetor A é igual a menos o vetor B. Se nós subtrairmos o vetor B, multiplicar por menos 1, esse vetor ele vai inverter o sentido, não é isso? Então, A é igual a menos B, beleza? Agora, vamos definir vetores, a última propriedade, que é a propriedade de vetores diferentes. Como a gente já viu, né? Basicamente aí quando os dois vetores são iguais ou opostos, agora nós vamos ver uma propriedade totalmente distinta, dois vetores totalmente diferentes. O que é que acontece? As características dele são muito diferentes. Pode ser ângulo, pode ser sentido, pode ser tudo, certo? Nos vetores diferentes, né? Querendo ou não, o oposto é um vetor diferente do outro. Mas as características, de uma forma geral, tem muitas coisas que coincidem com o outro. Porém, aqui nos vetores diferentes, a gente vamos falar mais sobre a diferença geral. Ó, esse vetor A e vetor B são totalmente diferentes, não é isso? Por quê? Ó, nós temos o módulo que é diferente, os tamanhos dele, o sentido deles que são diferentes,
A única coisa que aqui estão iguais é o ângulo, né? Porque no caso o ângulo dele formado aqui com o eixo X são iguais, né? São idênticos. É a única coisa que combina aqui nesses dois vetores. Porém, nós temos aqui esse outro caso que é tudo diferente, né? Não conseguimos determinar o tamanho, porque não temos valores aqui. Mas vamos supor aqui que seja diferente, nem que seja 1 milímetro aqui diferente aqui desse outro, certo? Então, ele é totalmente diferente. O módulo, o sentido e a direção, certo? Então, a gente indica da seguinte forma, que o vetor A é diferente do vetor B. Porém, os módulos, né, como eu falei, é diferente, direção diferente e sentido diferente. Para esse caso aqui, ó, direção, módulo diferente, direção a mesma, né? Pois eles estão na mesma direção, porém sentidos opostos. Então, de uma forma geral, os vetores basicamente são definidos dessa forma, por essas três propriedades básicas que dão as características de como é cada vetor, beleza? Então, por hoje ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.